Na década de 1920, o bairro da Pedreira, em Belém, era apenas uma região de pântanos e terrenos alagados. As chuvas constantes e as marés altas faziam com que as ruas fossem praticamente intransitáveis. Era uma época em que a cidade começava a crescer, e havia uma necessidade urgente de transformar aqueles terrenos inóspitos em algo mais habitável. Foi nesse cenário que o médico Pedro Miranda, um homem de prestígio e visão, começou sua luta incansável para aterrar as ruas alagadas e urbanizar o que viria a ser um dos bairros mais populares da cidade. Pedro era conhecido não apenas por sua habilidade na medicina, mas também pelo seu interesse em urbanismo e infraestrutura. Ele acreditava que, ao aterrar as ruas, poderia proporcionar uma vida melhor para as famílias que começavam a se instalar naquela região. Contudo, enquanto ele enfrentava a dura tarefa de lidar com a lama e os mosquitos, havia um rumor que circulava entre os moradores: aqueles pântanos não eram apenas terrenos difíceis de lidar. Eles eram assombrados. Segundo as lendas antigas, muito antes de Belém ser fundada, aquelas terras eram habitadas por espíritos antigos, entidades que guardavam a natureza e puniam quem ousava interferir em seus domínios. Os moradores mais antigos falavam de sons estranhos que vinham dos pântanos à noite, luzes misteriosas que surgiam entre as árvores e figuras sombrias que vagavam pelas águas. Pedro, cético e homem da ciência, nunca deu ouvidos a essas histórias. Determinado a concluir seu projeto, ele muitas vezes ficava até tarde supervisionando os operários e engenheiros que traziam toneladas de terra para aterrar as vielas alagadas. Em uma dessas noites, Pedro estava sozinho, revisando os mapas e as anotações que havia feito sobre o terreno. A lua cheia iluminava fracamente as poças d'água que restavam nos pontos mais baixos. Tudo estava silencioso, exceto pelo som ocasional dos sapos e o vento que soprava pelas árvores. De repente, ele sentiu uma presença, algo frio e inexplicável. Ao olhar para uma das vielas inundadas, ele viu algo que gelou seu sangue. De dentro da água, uma figura emergia lentamente. Era uma mulher, vestida com roupas brancas, encharcadas, que grudavam em seu corpo. Seus cabelos longos e negros flutuavam ao redor dela, como se fossem puxados por uma corrente invisível. Ela não parecia uma pessoa real, sua pele era de um branco pálido, quase transparente. Seus olhos, dois orbes vermelhas como fogo, fixaram-se diretamente em Pedro. Paralisado, ele tentou falar, mas as palavras não saíam. A mulher começou a caminhar em sua direção, sem fazer nenhum som, seus pés nem pareciam tocar a lama. Enquanto se aproximava, uma sensação de desespero e tristeza tomou conta de Pedro, como se ela estivesse tentando passar para ele uma dor insuportável, uma angústia profunda. De repente, ela parou a poucos metros dele e apontou para o chão alagado. Pedro, sem entender, olhou para onde ela indicava. Naquele momento, ele viu algo ainda mais aterrorizante. Sob as águas escuras, corpos começavam a aparecer. Eram cadáveres, afogados, presos no lodo, com expressões de sofrimento eterno. A mulher finalmente falou, sua voz era um sussurro arrastado, como o vento passando pelas folhas: essas terras não são suas. Vocês nos enterraram, mas não nos deixaram descansar. Pedro recuou, tropeçando na lama, tentando fugir da presença aterrorizante. Ele correu o mais rápido que pôde, deixando para trás suas anotações, seu equipamento e até mesmo sua sanidade. Quando finalmente chegou ao centro da cidade, contou sua experiência a um grupo de amigos, mas ninguém acreditou nele. Disseram que estava exausto, que as febres do pântano o haviam delirado. No entanto, Pedro nunca mais voltou às obras no bairro da Pedreira. Pouco tempo depois, a tarefa de aterrar as vielas foi concluída por outro engenheiro, e o bairro começou a se desenvolver, mas Pedro continuou a afirmar que havia visto algo real naquela noite. Mesmo Pedro se afastando das obras, uma das principais avenidas do bairro recebeu seu nome. A história da mulher fantasma e dos corpos afogados se perdeu com o tempo, enterrada sob as ruas de concreto e as casas do bairro.
Mas, até hoje, em algumas noites chuvosas, os moradores mais antigos dizem ouvir o som de passos suaves na lama e o sussurro de uma voz triste, vinda de algum lugar profundo e esquecido nas fundações da pedreira. Era uma noite abafada no bairro do Jurunas, em Belém, mais especificamente na rua Apinagés. A lua cheia estava parcialmente encoberta por nuvens, e o vento soprava suave, trazendo o cheiro forte do rio próximo. As pessoas do bairro já conheciam as histórias que circulavam sobre aquela rua, mas a maioria preferia ignorar ou rir da superstição. Naquele dia, um grupo de amigos estava reunido na casa de um deles, decididos a desafiar o medo que envolvia a lenda da velha da Apinagés. Diziam que, nos anos 1940, uma senhora que morava sozinha na esquina da rua tinha sido encontrada morta dentro de casa, depois de semanas sem que ninguém a visse. Os vizinhos, que estranhavam o sumiço, encontraram seu corpo já em decomposição, com um olhar fixo e aterrorizado, como se tivesse visto algo além da morte. Desde então, rumores começaram a surgir, a velha nunca tinha descansado. Alguns diziam que ela foi vítima de um ritual sombrio, enquanto outros acreditavam que algo ainda mais terrível havia sido invocado. Mas o fato é que, em noites como aquela, testemunhas relatavam ver uma figura encurvada caminhando lentamente pela rua, em direção à esquina onde a velha havia morrido. Os amigos decidiram se reunir exatamente naquela esquina para desmascarar a história boba. Armados com lanternas e celulares, riram das histórias enquanto esperavam. À meia-noite, a hora mais temida, o silêncio se instalou de repente. Nem o som dos grilos, nem dos cães ao longe. Apenas o vento frio que, de repente, começou a soprar mais forte. Um dos amigos, João, que sempre foi o mais corajoso, olhou para o fim da rua. "Vocês estão vendo isso?", sussurrou ele, com a voz trêmula. Todos se viraram e, no fim da rua, uma figura apareceu. Era uma mulher, alta e magra, vestida de preto. Ela caminhava lentamente, arrastando os pés pelo asfalto, com a cabeça baixa e um véu cobrindo o rosto. "Deve ser alguém voltando para casa", disse um dos amigos, tentando quebrar o nervosismo que começava a tomar conta do grupo. Mas algo estava errado. A figura parou de andar, como se tivesse sentido que estava sendo observada, e ergueu a cabeça. Mesmo à distância, os amigos puderam ver o brilho frio e branco de seus olhos, como duas pérolas mortas. De repente, a mulher começou a se mover mais rápido, com passos arrastados, mais firmes, em direção a eles. O pânico tomou conta do grupo. Tentaram correr, mas parecia que a rua estava mais longa do que o normal, como se o caminho até suas casas estivesse se estendendo diante deles. Quando finalmente chegaram à casa mais próxima e se trancaram lá dentro, ouviram batidas lentas e pesadas na porta, acompanhadas de uma voz fraca e rouca: "Vocês me viram, agora, eu os vejo também." O terror daquela noite nunca mais foi esquecido. Muitos diziam que a velha da Pinagés finalmente havia encontrado novas almas para assombrar. E, desde então, quem caminha por aquela rua após a meia-noite jura sentir a presença de algo sombrio à espreita, esperando, pacientemente, por sua próxima vítima. E você, teria coragem de caminhar pela rua Pinagés à noite? Espero que vocês estejam gostando do canal. Agora me ajudem a fazer esse canal crescer. Inscreva-se, curta e compartilhe. Obrigado a todos vislumbrianos, boa sorte.